A inflação em 2009 se apresentou muito bem. Quer dizer, o Banco Central estabeleceu, o governo federal, a área econômica do governo, estabeleceu como meta 4,5% de inflação. E ela chegou a 4,31%. O IPCA fechou 2009 em 4,31%, aquém da meta. Ótimo, excelente. As previsões para 2010 todas levavam a crer que nós teríamos uma inflação também aquém da meta dos 4,5%. Pois bem, esses primeiros números, os primeiros indicadores de 2010 estão acendendo uma luz amarela e já estão fazendo com que as projeções de aumento da taxa Selic aconteçam. Quer dizer, nós estávamos medidas que eram levadas pelo Banco Central e pelo Copom de redução da taxa Selic, de redução gradativa da taxa Selic. Isso aconteceu nos últimos meses do ano. Agora ela estava estabilizada, mas já se fala em aumentar de novo a taxa básica de juros, em cima da ameaça de inflação. Tudo bem que o IPCS de 15 de janeiro marcou inflação de 0,78%. Tudo bem que o IGPM da segunda semana de janeiro apresentou aumento de 0,51%, mas não é fator para fazer com que o conservadorismo do Banco Central e do Copom volte a aumentar a taxa de juros. Seria um equívoco, seria um erro. Não existe ameaça efetiva de termos a meta estabelecida de inflação de 4,5% comprometida. Quando a gente olha e vê o Instituto Focus, nessa segunda-feira passada, anunciar que a sua projeção para a taxa Selic no final do ano é de 11,25%, é uma pena. Quer dizer, seria um crime até nós voltarmos a ter o aumento da taxa básica de juros no Brasil, no momento em que a economia está ativada, aquecida e tem que continuar ativada e aquecida. Aumento de taxa de juros significa travar esse aquecimento, travar esse desenvolvimento que nós precisamos ter. Então, se a inflação ela tem números que acende essa luzinha amarela, isso não é fator para aumentar a taxa de juros. Falando em inflação, a gente vê que no setor de transportes, ao longo desses últimos meses, aconteceram aumentos maiores do que outros setores. O IBGE, por exemplo, disse que em dezembro as tarifas aéreas aumentaram o absurdo de 46%. Preste atenção, em dezembro, tarifas aéreas tiveram um aumento de 46%. Já em novembro, o aumento tinha sido de 18%. Enquanto o IPCA, que é o índice oficial da inflação, subiu 4,3% em 2009, as tarifas aéreas subiram 31,89%. Repito, a inflação foi de 4,3%, as tarifas aéreas subiram 31,89%. Enquanto isso acontece, ainda o índice de ocupação dos aviões, as companhias aéreas estão aí com excelentes números, os nossos aeroportos estão superlotados. Imagine se nós não tivéssemos tido esse aumento absurdo da tarifa aérea, principalmente em novembro, dezembro e também chegando em janeiro desse ano. Então, eu espero que a ANAC faça alguma coisa para evitar os abusos que estão ocorrendo. As companhias aéreas dizem que elas tinham feito grandes descontos, promoções, e que essas promoções terminaram e, por isso, as tarifas subiram. Eu acho que não é a explicação que deveria ser dada por um aumento de 31,89% nas tarifas em 2009. Tem que ter ação da ANAC para evitar este absurdo e este abuso contra pessoas que não têm como se proteger de um aumento como esse. A Coromoda aconteceu em São Paulo num clima de muita expectativa com relação ao ano de 2010. Expectativa favorável. O ano de 2009 foi difícil, mesmo assim exportamos para 146 países, mas tivemos os efeitos da crise internacional ainda se fazendo sentir nas exportações de calçado. Os nossos principais compradores de calçado são os Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, e os três diminuíram as compras. Mas o Brasil vendeu para 146 países e tivemos no mercado interno muito aquecido. A concorrência chinesa foi predatória. Os calçados chineses concorreram com os nossos calçados no mundo
com um preço muito barato e entraram no Brasil com dumping. O que é o dumping? O dumping é o preço menor do que o custo de produção. Então, nós lutamos junto com a Bicalçados para que tivéssemos uma taxa antidumping com relação ao calçado chinês. E, felizmente, o Ministério de Indústria e Comércio foi muito ágil e estabeleceu esta taxa antidumping. Já foram recuperados, a partir da taxa antidumping, 25 mil empregos dos 48 mil que tinham sido perdidos devido a esta concorrência chinesa. Nós agora lutamos para que esta taxa antidumping de provisória fique permanente. Nós precisamos ter a compreensão do governo federal de que esta taxação sobre o calçado chinês não pode terminar. Ela tem que se transformar numa taxação permanente para evitar esta concorrência desleal que aconteceu ao longo de meses, prejudicando a indústria nacional, tirando empregos e fazendo com que o setor não crescesse tanto como poderia crescer. O ano de 2010 ele se revela como um ano de grande crescimento para o setor, tanto no mercado externo, pelo valor agregado do nosso calçado, pela qualidade do que produzimos, como pela continuidade do aquecimento do mercado interno. Isso vai significar mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento. Podemos crescer mais e vamos crescer mais em 2010. No final do ano, o governo federal anunciou o chamado REPENEC. O que é o REPENEC? É um programa para incentivar a indústria petroquímica de produção de petróleo, amônia e ureia no norte, no nordeste e no centro-oeste. O programa é bom, tá? Só que esse programa veio através de uma medida provisória que, repito, foi editada no finalzinho do ano, tá? E que essa medida provisória tem grandes problemas. Por exemplo, a medida provisória ela permite que para a indústria de petróleo, para a indústria petroquímica, né, se importe, indústria que vai ser instalada ou ampliada no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, se importe equipamentos, né, com todo tipo de incentivo fiscal. Por exemplo, isenção de imposto de importação. Só que a medida provisória ela não diferencia, tá, esta situação de importação com incentivos, se tem ou não produto sendo produzido igual no Brasil, se tem similar nacional desse produto que vai ser importado. Por exemplo, se tem um equipamento que tem indústria nacional que produz, se nós tivermos a importação com todo tipo de incentivo fiscal, existe um prejuízo enorme para a produção nacional, para essa indústria nacional. Então, a medida provisória tem que ser modificada. O incentivo fiscal só pode ser dado se não existir similar nacional, se não existir o produto, a equipamento, a máquina sendo produzida no Brasil. Não se pode dar incentivo fiscal para um equipamento importado se tem um equipamento igual sendo produzido no Brasil. Nós estamos lutando para mudar essa medida provisória. Nós entendemos que o setor de bens de capital, que teve uma queda de faturamento de 19,2% em 2009, que está num processo de recuperação, inclusive com programas do BNDES muito importantes de redução de taxa de juro, de dilatação de prazo de pagamento para compra de máquinas e equipamentos, esse setor que está em recuperação não pode agora ser penalizado por uma decisão como essa. Então, a medida provisória tem que ser modificada, fazendo com que o incentivo fiscal só seja dado para o equipamento importado que não tenha similar nacional. Se tem similar nacional, não deve ter nenhum tipo de incentivo. Esta é a defesa da indústria nacional que precisamos fazer.